Saudações a todos os nossos irmãos espíritas, todos os nossos irmãos que nos ouvem. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, de reunirmos-nos no entorno da mensagem espírita, da mensagem dos evangelhos. E eu queria iniciar exatamente agradecendo pela oportunidade que nos dão do estudo. E como nós temos bem pouco tempo para fazer o nosso modesto estudo, eu vou direto vamos iniciá-lo imediatamente, lembrando sempre que todas as narrativas que nós trazemos, nas histórias que nós contamos, elas todas são baseadas na nossa memória. Nós contamos essas histórias no sabor da nossa memória, mas eu prometo que eu vou tentar ser o mais fiel possível àquilo que está no texto. Quando nós pegamos o livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos encontrar uma narrativa muito curiosa, o chamado Dia do Pentecostes. Só para que nós possamos nos lembrar, recordar exatamente o que era esse dia, o Pentecostes é uma comemoração que ocorria e ocorre 50 dias após o Pêssah, 50 dias após a Páscoa. Por isso o nome Pentecostes, como o próprio nome já sugere, é uma festividade que começava 50 dias após a Páscoa. E nessa narrativa, nós estamos falando não apenas da Páscoa judaica, mas estamos falando daquela Páscoa onde houve o desastre da cruz, a tragédia da cruz. Então, era o primeiro Pentecostes em que os discípulos de Jesus se reuniam. Eles estariam reunidos possivelmente num cenáculo, mas eles estariam reunidos em Jerusalém. Lembrando que a festividade do Pentecostes era uma das grandes festividades que ocorriam em Jerusalém. Como nós sabemos, era comum ou era regra que os judeus eles fossem a Jerusalém algumas vezes no ano para comemorar, por exemplo, a festa dos tabernáculos, a Páscoa, o Pentecostes. Eram momentos em que todos os hebreus, todos os judeus, eles rumavam a Jerusalém exatamente por conta dessas festividades, onde lá existiam os ritos de purificação e as homenagens que todos eles eram obrigados a fazer. Então a narrativa do capítulo 2 do livro Atos dos Apóstolos, ela se dá exatamente na ocasião de uma festa de Pentecostes, onde era um Pentecostes especial exatamente porque era exatamente 50 dias após o desastre da cruz. Então os discípulos voltavam a se reunir em Jerusalém. Mas a festa do Pentecostes, para os judeus, ela tinha um significado muito especial. Era também a festa da colheita. Era o momento em que eles relembravam, eles agradeciam os ensinamentos mosaicos. Era o momento em que eles, por conta da colheita, era o momento em que eles também negociavam os seus produtos. Todos aqueles povos que viviam da agricultura, que produziam, era no dia do Pentecostes, então, que eles comercializavam esses produtos, e era natural que Jerusalém estivesse repleta de estrangeiros. Segundo a narrativa de Lucas, existiam pessoas da Capadócia, da Síria, da Frígia, da Lídia, norte da Ásia, sul da Europa, pessoas da Ásia. Jerusalém estava repleto de pessoas, exatamente por conta de que era uma festa em que havia o comércio desses produtos. A festa da primavera, você tinha esses produtos todos sendo comercializados. E como nós sabemos, então Jerusalém estava repleta de estrangeiros. Quando, de repente, um som misterioso, um som como de um grande vento, ele toma conta do ambiente e, de repente, línguas bífidas, línguas bipartidas de fogo, descem dos céus, segundo a narrativa de Lucas. E de repente, os discípulos de Jesus que estariam reunidos nesse local, eles entram em transe e começam a manifestar os Espíritos Santos, falando em línguas das quais eles desconheciam. E todos eles então entram em transe e começam a falar em línguas das quais eles desconheciam. E segundo Lucas, as pessoas então, estando curiosas com a presença dos discípulos de Jesus e naturalmente com aquilo que estava acontecendo, elas se juntam para ouvi-los pregar. E eram pessoas que vinham de diversas regiões, região de
Parto, elamitas, cretenses, Capadócia, Lídia, Frígia, romanos, eram muitos os personagens que se encontravam naquele local, e todos eles começavam a ouvir a mensagem da Boa Nova na sua língua pátria, a ponto deles ficarem impressionados e se perguntarem: mas como podem esses personagens terem tamanha cultura? Não são todos eles galileus? Eles estavam verdadeiramente estupefatos, estavam verdadeiramente impressionados com aqueles homens falando, pregando, disseminando a mensagem da Boa Nova em línguas das quais eles desconheciam. E aqui eu faço um parênteses. Allan Kardec vai nos afirmar que esse fenômeno tem um nome, chama-se xenoglossia. É um fenômeno no qual o médium em transe, ele fala uma língua da qual ele não conhece naquela encarnação, uma língua desconhecida. Então as pessoas vendo os discípulos de Jesus reunidos, falando em línguas das quais eles desconheciam, em línguas que eram estranhas para ele, derramando tamanha cultura, impressionando aquelas pessoas, eles começam a ficar todos abismados com aquilo que eles estavam vendo, a ponto de uma das pessoas que assistiam ter sido um comentário maldoso dizendo: será que eles não estão cheios de mosto? Será que eles não estão de pilequinho? O que Pedro interrompe o transe, se levanta, ele estaria sentado, ele se levanta e começa então a falar: não tem ninguém aqui repleto de mosto, porque é a hora terceira, ou seja, era às 9 horas da manhã, não tinha ninguém que estivesse embriagado nas primeiras horas do dia, pelo amor de Deus. Então Pedro imediatamente repreende o comentário dizendo: não, ninguém está aqui cheio de mosto, não, porque é a terceira hora. Então Pedro começa uma narrativa muito curiosa, dizendo que o que estava acontecendo com aqueles personagens em transe, que os Espíritos Santos falavam através deles, o que estava acontecendo ali era exatamente o que havia profetizado o profeta Joel, quando o profeta afirmava que nesse tempo, naquele momento, vossos filhos e filhas profetizariam, vossos jovens teriam visões, vossos velhos teriam sonhos. Eram os dons, os chamados dons do Espírito Santo. Quando nós pegamos essa narrativa do livro Atos dos Apóstolos, e para falar a verdade, todo o livro Atos dos Apóstolos, nós observamos que os Espíritos Santos, eles, vez por outra, sempre que os cristãos se reuniam, os Espíritos Santos falavam. Nós vamos encontrar Paulo, por exemplo, recebendo orientações dos Espíritos Santos quando ele vai iniciar a sua jornada partindo de Antioquia, exatamente para iniciar a sua peregrinação. São Espíritos Santos que o alertam de que ele seria preso. Meus irmãos, o que nós encontramos nesses textos do Evangelho é a referência mais lúcida com relação à mediunidade. Os discípulos de Jesus eram todos médiuns. A mediunidade era algo que estava presente entre aqueles personagens. E quando nós pegamos mesmo textos mais antigos, no próprio Torá, no Antigo Testamento, nós encontramos diversas menções à mediunidade. Naturalmente que, dado a uma lei mosaica, a mediunidade era castigada, médiuns eram perseguidos, eram assassinados, presos. Então era natural que não houvesse a prática da comunicação com a pátria dos imortais entre aqueles personagens, mas a partir do dia do Pentecostes, todas as vezes que os discípulos de Jesus se reuniam, os Espíritos Santos falavam, os Espíritos Santos orientavam. Então, nós temos aí as primeiras horas do cristianismo, as primeiras horas da mensagem, aquele período chamado de período apostólico, onde aqueles personagens verdadeiramente encorajados pela mensagem dos evangelhos, pela mensagem do Cristo, eles nada temiam, se encorajaram de tal forma que eles chegaram a surpreender décadas mais tarde os romanos, quando cristãos eram levados para serem devorados por leões, e eles adentravam aquelas arenas cantando hosanas ao Senhor, exatamente porque estavam alimentados dessa certeza de que a vida continuava, de que Jesus os aguardava no reino dos céus. E eles então, fortalecidos
Robustecidos por essa certeza, eles não temiam a morte. Naturalmente que todos os discípulos de Jesus, no momento derradeiro em que eles tiveram que testemunhar a fé, se entregavam corajosamente na certeza de que a vida continuava, alimentados, nutridos pela esperança trazida pelas entidades consoladoras, pelos Espíritos Santos. Os Espíritos Consoladores que falavam, que lhes orientavam, em nome de Jesus, naturalmente. Nós vamos encontrar o titubeante Pedro, agora tão robustecido na fé, que no momento em que ele seria colocado na cruz, diz a tradição, ele teria dito que não. Se ele fosse colocado na cruz, poderiam compará-lo ao próprio Cristo. Ele queria ser crucificado de cabeça para baixo. E assim tantos homens e mulheres, encorajados por essa mensagem, não temiam a morte. E eles viviam verdadeiramente a mensagem original, bebiam naquela fonte viva, naquela fonte cristalina, na mensagem dos evangelhos. Entretanto, a mensagem de Jesus era uma mensagem muito difícil para todos nós. Se nós temos dificuldade de compreender a mensagem de Jesus nos dias de hoje, imaginem há 2 milênios atrás. Se hoje eu, Guilherme, eu sou uma pessoa extremamente difícil, que tenho o coração repleto de inveja, de egoísmo, de rancores, imaginem como é que eu não era há 2 milênios atrás. Naturalmente, eu era muito difícil, e a certeza que eu tenho disso é porque eu sou muito difícil nos dias de hoje. Nesses 2 milênios, então, nós imaginemos que nossa alma, que nós tenhamos progredido de alguma forma, fazendo com que hoje nós consigamos engatinhar na compreensão da mensagem dos evangelhos. Mas naquele tempo, era natural que nós não tivéssemos condições de seguir a mensagem dos evangelhos. Isso porque a mensagem dos evangelhos é verdadeiramente revolucionária. Jesus nos convocava a um total abandono do nosso personalismo. Jesus nos convocava, por exemplo, para que nós oferecêssemos uma face para quem nos esbofeteasse a outra. Que nós fôssemos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem, não apenas 7 vezes, como rezava as tradições, mas 70 vezes 7. Ele nos dizia, inclusive, que se alguém demandasse conosco e nos obrigasse a caminhar 1000 passos, carregando seus pertences, que nós caminhássemos outros 1000 além desses. Que se alguém nos roubasse a túnica, que nós entregássemos também a capa. Ele chega a nos recomendar, no Evangelho de Mateus, que os seus discípulos não tivessem 2 cajados, 2 alforjes, 2 capas, 2 pares de sandálias, que nós vivêssemos com o essencial e não carregássemos nem ouro e nem prata. Essa mensagem era uma mensagem muito difícil de nós compreendermos naquele tempo. Nós não tínhamos condições de compreender a mensagem de Jesus, que era uma mensagem tão revolucionária para nossas almas, que nos convocava ao abandono integral do nosso personalismo. Dizia ele não possuir uma pedra para repousar a cabeça. Dizia mais. Dizia que nós deveríamos não permitir que o que desse uma mão, sequer a outra mão enxergasse, mostrando que nós não deveríamos fazer alarde, tocar trombetas quando nós fizéssemos o bem, evitando humilhar as pessoas, que nós nos puséssemos na condição daquele que serve, quando Jesus diz no Evangelho de Mateus, quando ele diz que aquele que quiser ser o maior entre vós, que seja o primeiro a servir. Ele nos convocava a olharmos os nossos irmãos fraternalmente e com muito amor, quando ele diz também no Evangelho de Mateus, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo se converte em luz. Ele estava nos convocando exatamente para que nós extraíssemos, observássemos nas pessoas o que elas têm de melhor. Nos convocava a compreensão, a fraternidade, a tolerância, e era natural que nós não tivéssemos condições. Nós não tivéssemos condições de seguir esses passos, embora quiséssemos. Então nós começamos a tomar aquilo que seria natural, a fazer aquilo que seria natural que fizéssemos. Nós começamos a modificar a sua mensagem. Nós fomos criando dogmas, sacramentos. De repente nós não tínhamos mais a necessidade de vencermos, de lutarmos contra nós mesmos. Exatamente porque criou-se a ideia de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Se ele já morreu pelos nossos pecados, o seguindo, então nós não temos mais pecados. Então tirava da gente o compromisso
de alimentarmos a tolerância, o amor, a compreensão, vencermos o nosso egoísmo, o nosso personalismo, o nosso ciúme. Fomos criando regras. Só que tinha um inconveniente nessa história toda. Nós conseguimos silenciar as pessoas. Conseguimos prender, torturar, matar, silenciar as pessoas. Mas nós não conseguimos fazer o mesmo com os espíritos. A mediunidade, ela começa a ser um inconveniente. Então, volvemos a uma lei mosaica de 1700 anos atrás e proibimos a prática mediúnica. Voltamos a proibir a comunicação com os espíritos. Os espíritos santos não eram mais bem-vindos no seio da igreja. E de repente nós fomos modificando a sua mensagem. Nós pegamos a mensagem da cruz, que era a mensagem redentora, de renúncia e amor, e nós invertemos essa cruz, a transformando numa espada, impondo os nossos conceitos, impondo, fazendo com que as pessoas se convertessem, promovendo guerras, promovendo cruzadas. Nós, em nome daquele que era todo amor, nós fizemos muitas atrocidades, muito embora ao longo da história nós saibamos que apesar de todas essas modificações que nós propomos, que nós fizemos, reencarnaram entre nós valorosos médiums, que missionários, eles verdadeiramente conseguiram passar sem serem percebidos nesse sentido. Nós temos a figura de Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Isabel de Portugal, Joana d'Arc. Todos esses personagens eram grandes médiums do passado, que conseguiram, naturalmente, sem bater de frente com dogmas religiosos, com os dogmas da igreja, eles conseguiram volver aos ensinamentos originais do Mestre, amando, servindo, nada possuindo. Os tempos foram passando. Reencarnaram entre nós diversos espíritos para alavancar o progresso moral da humanidade, alavancar um progresso intelectual. Então nós chegamos no século XV. Surgem então as grandes navegações, a prensa de Gutenberg, surgem a reforma protestante com aquelas 95 teses luteranas, reencarnam filósofos chamados renascentistas, valorizando o homem, as artes, a cultura grega, volvendo exatamente a filosofia. E de repente, no século XIX, nós vamos ter a mensagem espírita, a mediunidade sendo melhor compreendida. Agora as pessoas não temiam mais, não precisavam mais se esconder. Nós começamos a compreender que a mediunidade é um fenômeno natural, é um fenômeno fisiológico, é um compromisso que o indivíduo assume ao reencarnar, de ser ele um elo entre dois mundos, de trazer notícias de dois mundos, de trazer consolo e esperança. Mas a mediunidade, para que ela seja com Jesus, é natural que é muito importante nós sigamos os ensinamentos de Jesus, sem ostentação, sem querermos nada em troca pela mediunidade. Quando nós falamos de mediunidade, é comum as pessoas cometerem alguns equívocos. Nós costumamos nos referir à mediunidade como se ela fosse um dom. E a mediunidade não é um dom. Porque quando nós falamos em dom, nós corremos o risco de cometer um grave erro. Porque quando nós falamos em dom, soa como privilégio. E a mediunidade não é um privilégio. A mediunidade é uma ferramenta de trabalho que deve ser usada naturalmente para o que se propõe, que é exatamente para a comunhão entre dois mundos, no sentido da caridade, no sentido do bem, no sentido do amor ao próximo. Mas a mediunidade é neutra. Nós sabemos que existem médiuns que se equivocam e compreendemos e respeitamos naturalmente. Entretanto, nós sabemos que a verdadeira tarefa da mediunidade é a tarefa do amor, a tarefa do serviço, sem nenhum tipo de personalismo. Nós tivemos recentemente importantes e grandes médiuns entre nós, trazendo exatamente os melhores exemplos da prática mediúnica. Allan Kardec, quando escreve sobre a mediunidade, ele vai categorizar os médiuns, a princípio, separando em dois grandes grupos. Existem médiuns missionários e existem os demais, aqueles médiuns que recebem a mediunidade exatamente como forma de resgatarem suas próprias faltas do passado. E para que nós não corramos o risco de cometer qualquer erro nesse sentido, eu, Guilherme, tenho quase 50 anos de idade. E nesses 50 anos, eu posso garantir
que eu só conheci um único médium que era um missionário. Os outros todos que eu tomei conhecimento eram espíritos endividados, como eu sou também. Eram pessoas que tinham a necessidade de lutar contra os seus vícios, o seu egoísmo, as suas dificuldades. E tinham na mediunidade uma grande oportunidade redentora. Meus irmãos, a mediunidade não é um dom. Não é um dom para missionários. É uma ferramenta de trabalho para nós, espíritos imperfeitos, para que nós possamos fazer a caridade através dela, sem nenhum tipo de ostentação ou personalismo. A mediunidade com Jesus é exatamente essa mediunidade, baseada nos seus evangelhos. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.